Signo de Peixes, vamos à sua leitura para abril. Como abre abril para vocês? Ou o que se abre no mês de abril para os piscianos? Vamos às mensagens, orientações e inspirações do tarô para vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu contato, o site, o Instagram, para você dar uma olhadinha e agendar os seus serviços terapêuticos. Seja uma leitura de tarô, mapa do autoconhecimento, mesa radiônica ou então uma constelação sistêmica. Vamos lá, signo de Peixes, o que temos para vocês, o que se abre em abril para os piscianos. E abril temos a porta ou a chave, né, que abre esses cadeados, as correntes do pendurado. Algo que estava quase te afogando, parecia não ter saída, parecia uma coisa assim, né, sem solução, né, um problema sem solução, uma coisa que estava te sufocando de alguma forma, estava desconfortável. Isso acaba em abril. Por quê? Porque a chave, né, é a resolução desse problema. Quando você tira as correntes aqui, né, que estão amarrando os braços do pendurado, ele consegue se soltar, ele consegue sair dessa situação que, na verdade, ele mesmo se colocou. Era uma situação de pausa, de repente, ou de sufocamento, para você entender que não é mais nesse lugar, é no outro. Não é mais desse jeito, é no outro. E como que é esse outro? Não sei, você vai ter que arriscar e se reinventar, né? Então, tem uma coisa aqui que... uma situação, e pode ser uma situação familiar, da sua casa, do seu ambiente de trabalho, que você está vendo, na verdade você não está vendo uma solução, mas o seu eu superior enxerga essa solução, porque esse problema só veio porque você dá conta dele, entende? Aquela história, né? Deus não dá uma cruz pesada demais que a gente não pode carregar. O que me parece é que você vai sair dessa situação muito em breve, tá? Muito em breve. E não é no final de abril, não. É logo no começo mesmo. E a chave tá na sua mão, né? Porque a chave tá na própria mão dele para ele conseguir destravar as próprias algemas. E aí, qual é a chave, qual é a solução, né, que algumas pessoas estão se perguntando? Aí, gente, é uma leitura particular, teria que ser uma leitura particular, né? Mas o caminho está aberto, vem uma solução. O As de Espadas é assim, o caminho está livre, né? Você vai ter uma ideia ou você vai ter um insight, você vai receber uma inspiração que vai, né, de uma forma mental, inteligente, estratégica, você vai falar assim, nossa, caiu a ficha, aham, entendi, é isso, é esse o processo, é esse o caminho, essa é a pessoa com quem eu tenho que falar, esse é o emprego que eu preciso buscar, esse é o curso que eu tenho que fazer, essa é a solução. Ah, vou fazer tal coisa, então vem. E aqui a Espadas pode falar de um corte. Muitas vezes não é algo que eu preciso acrescentar na minha vida, mas é algo que eu tenho que cortar, tá? Às vezes não é algo que eu vou acrescentar, não vou somar, mas talvez eu precise cortar. Eu precise deixar de fazer também, né? Sabe, menos é mais? A solução às vezes a solução não é comer mais, a solução é comer menos, né? Às vezes a solução não é fazer mais um curso, é fazer menos curso e naquilo que você está fazendo você se dedicar com mais foco e atenção. 9 de ouros.
progresso, prosperidade, abundância. Então, essa ideia ou essa coisa que você começa a fazer vai te trazer prosperidade, colheita, abundância, mas é algo que você faz por você. Você não está fazendo pelo outro, não, você está fazendo por você, para você não se afogar, para você sair desse cubo sufocante. Então, a gente sabe que peixes tem uma energia muito de solidariedade, de fazer pelos outros. Aqui você está fazendo algo por você. Claro que daí, consequentemente, quando você faz por você, você não vai conseguir comer todas essas uvas, todas essas plantas, essas plantinhas, esses vegetais que nascerão aqui, né? Você não vai comer tudo sozinho, mas você fez por você, mas aí você vai fazer pelos outros também, mas começa por você. É aquela velha história, né? Você tem que cuidar de você primeiro para depois dar conta de cuidar dos outros. E a gente tem a carta da morte e do renascimento. O batismo, né, na verdade, aqui é como se fosse um nascimento para uma vida espiritual. E a morte também é um nascimento para uma vida espiritual. Que curioso, né? Lá para o final do mês, peixes, eu vejo você iniciando num caminho espiritual. Não que você vai morrer ou que alguém vai morrer, mas é um velho eu, uma velha face sua, morre para dar lugar a uma nova face mais pura, digamos assim. E pureza, eu não estou falando, não tem a ver, né, com sexualidade, virgindade. Pureza aqui no sentido de pensamentos negativos ou pensamentos tóxicos, energias tóxicas. Eu vejo um renascimento para vocês a partir de uma prática espiritual. Pode ser religiosa, mas pode ser energética, ligado a aromaterapia, fitoterapia, tá? Alguma coisa ligada a flores e plantas, ok? É um renascimento energético para os piscianos. Talvez você comece a fazer, sei lá, você foi inspirado a fazer, sei lá, uma iniciação em Reiki, sei lá, vai fazer aromaterapia, ou você já trabalha com aromaterapia, mas você vai fortalecer um pouco isso, um pouco mais isso e trabalhar realmente atendendo pessoas, porque até então você só fazia aromaterapia para você, né? E de vez em quando tal, mas aqui eu vejo esse nascimento, é uma nova vida que se abre para vocês, tá? Cinco de copas com o 3 de paus. 5 de copas tem uma frustração, tem uma dor de perda, né? Então, perdi algo, perdi alguém. Só que, assim, ok. Tem duas vezes, né, uma situação de perda e aqui também uma situação de perda, tá vendo? Tem um luto. Existe uma situação que alguns piscianos precisam viver um luto não vivido. Você reprimiu esse luto, pode ser de alguma coisa, alguém que morreu lá faz tempo, e você, só que isso ainda tá, essa energia da morte, da mortificação ainda persiste. E aí tá falando, viva os seus lutos, chora tudo que tem que chorar, né? Não abafa isso, para que essa mortificação que ficou aprisionada, esse choro que não foi chorado, que não foi expresso, ele precisa ser liberado. O bebê chora, né? Então você tem que chorar o que
para liberar essa energia de mortificação, tá? Para conseguir dar a volta por cima ou para conseguir seguir um caminho. Alguns piscianos estão ainda identificados com a morte de alguém, e pode ter sido uma morte recente ou a morte de alguém na sua infância, que isso foi muito marcante, só que você não viveu aquele luto. Pode ser a morte de um bebezinho também, para algumas pessoas aí é muito específico, um aborto espontâneo que aconteceu em você, né, com você, ou com a sua mãe, por exemplo, e isso ficou aprisionado, isso ficou meio que engasgado, e aí a gente está falando, né, dessa liberação para que você consiga seguir em frente, tá? Porque isso pode ser o que está te sufocando, um sentimento que você não sabe dar nome, mas é por conta dessa identificação com alguém que morreu, que se foi, que não pôde ficar, e que você precisa liberar essas águas aprisionadas, tá? O mundo e o 4 de ouros. Tem uma segunda mensagem aqui, peixes, que fala de um fim de um ciclo, final de um capítulo, e aí a gente pode estar falando de trabalho, de finanças, né, vida material, vida mais prática, e o 4 de ouros, ele é o início de uma estabilidade, é o princípio de algo um pouco mais concreto. Por exemplo, eu consegui um emprego e aí eu começo a me consolidar nessa empresa, ou eu era temporário e agora eu virei efetivo. Então eu começo a ter um pouco mais chão, mais estabilidade, conseguir planejar um pouco mais o meu lado material, tá? Então algo acontece que te dá esse início, esse princípio de estruturação material, tá? Ou você conseguindo juntar, fazer uma reserva de emergência, porque as coisas estão de fato melhorando, tá? E aí a gente tem o Rei de Copas e a Rainha de Paus, um casal. É o feminino e o masculino juntos. Só que é um masculino muito afeminado, digamos assim. Um masculino com uma energia muito grande de amorosidade, de gentileza. Pode ser alguém com quem você está lidando, uma pessoa muito suave, muito amorosa, muito carinhosa, e também uma energia do feminino, só que ao contrário, é uma energia de muito fogo, de muita intensidade, de eu quero e eu quero agora, eu vou e eu faço agora. É uma energia mais yang aqui. Então a gente tem as polaridades, os opostos, né? O masculino com uma energia de feminino e o feminino com uma energia de masculino. Tá tudo certo, né? Se combina, se tá funcionando, ok. Talvez essa situação te dê um pouco de trabalho, tá? Porque é como se você não soubesse lidar muito, porque você tá lidando com, pode ser uma pessoa que ela parece uma coisa e não é, e outra pessoa que ela deveria agir de um jeito, mas ela age de um outro. E aí você fica assim, e agora, né? Parece que eu tô como se fosse dois chefes. E você tá sempre, né, tendo que ter um jogo de cintura muito grande, e isso pode ser desgastante. Ou se isso for você lidando com uma pessoa, independente de quem você é, aqui pode também ter um desgaste, porque é muito cansativo fazer esse discernimento. Você nunca... É sempre uma caixinha de surpresas, você não sempre fica naquela expectativa, eu não sei o que pode acontecer agora, porque essa daqui pode explodir a qualquer momento, esse daqui vai trazer uma coisa, né, meio inconstante, meio muda toda hora, e aí fica, eu não sei, peixes,
Eu sei que você é uma pessoa flexível, que tem muito jogo de cintura, mas para mim essa situação ela é muito cansativa, porque não tem estabilidade nenhuma, tá mudando o tempo todo e você, né, é como se fosse lidando com polos opostos, sabe? O tempo todo. É um mês em que tem essa vibe aí. Me dá mais uma carta. Nove de paus. Você dá conta, né? Eu vejo que você consegue lidar com isso, falar, aguenta mais um pouquinho. Aqui pra mim são dois chefes. Você tá. Sabe quando um chefe quer se sobrepor a outro e você não sabe quem você obedece? E aqui fala, aguenta mais um pouquinho, tá? Mas não se deixa levar por nenhum tipo de sedução ou agrado. É como se você estivesse numa disputa, e não numa disputa amorosa, talvez numa disputa amorosa. Talvez numa disputa amorosa. Só que os dois lados da situação são inconstantes e são assim indecifráveis. Você não sabe o que esperar de nenhum dos lados. E aí você vai ter que ancorar uma posição neutra. Uma posição neutra, de nem puxar sardinha para um lado, nem puxar sardinha para o outro lado, tá? Não é o momento de fazer, eu vou me aliar a essa pessoa, vou me aliar a esse grupo ou a esse partido, tá? É o momento de você manter uma posição mais neutra. Eu me alio e eu me alinho a mim mesmo. Tá? Porque qualquer posicionamento que você tomar dentro dessas polaridades, ou você se queima ou você se afoga, sabe? Sabe aquela coisa de se ficar o bicho pega, se correr o bicho come? Não, é o contrário, né? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, é alguma coisa nesse sentido. Oito de espadas e rainha de espadas. É um corte necessário, tá? Seja racional. E a gente sabe que peixes é um signo da sensibilidade, do emocional, mas aqui tá pedindo para você manter a frieza, a racionalidade, não ter um envolvimento emocional com as questões. Tem algo que vai te exigir um pouco mais, como se você tivesse que manter firme no eixo, uma certa frieza, mas energeticamente equilibrado. Tá? Olha, um cristal gigante aqui para dar um suporte para manter esse garbo e elegância, tá? É um mês que vai ser fácil? Tá, confesso que não vai ser muito fácil, mas oito de espadas fala que você não tá preso, você pode sair de alguma situação. Para sair dessa situação, você tem que ter frieza. Você vai ter que saber falar não. Dá um corte e pronto. Digamos assim, tá? É como se você desse um basta numa situação. É isso, peixes. Vamos tirar uma mensagem final para vocês. Aqui é estabelecer limite. Não que você precise mandar uma pessoa embora da sua vida ou que você precise cortar algo, né? Talvez você possa fazer alguns cortes financeiros, alguns ajustes financeiros, tá? Mas aqui às vezes é estabelecer limites. Estabelecer limites. A pessoa está muito folgada, você estabelece limite. Você fala, peraí, não gostei disso, tá? 5 de espadas. Eu me curo. Eu vou curar a mim mesmo. E essa energia tá falando muito
né, dessa duplinha que a gente falou da questão da mortificação. Não é necessariamente que alguém vai morrer, mas talvez você esteja mortificado. Algo em você paralisou, congelou no tempo. Algo em você congelou no tempo. Tá bom? E o 5 de espadas fala: eu vou me curar. Eu vou me curar. Até porque o pendurado, quando ele sai daqui, né, ele tá livre para fazer outras coisas. Só que ele mesmo se colocou nessa situação, né, de quase afogamento aqui, tá? Não é masoquismo, mas às vezes é uma fuga da realidade, tá bom? Então fica atento, é um mês para você se curar, para você se fortalecer, para você, né, poder ajudar mais pessoas, se é esse o seu intuito, ok? É isso, peixes, muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.